Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto Santos e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Dando sequência ao projeto 300 questões comentadas de português, analisaremos hoje uma questão de morfologia no tema flexão de substantivo composto. Inscrevam-se no canal Professor Marcos Roberto Santos, mandem e-mail professor.marcosroberto.português@gmail.com e façam comentários abaixo no vídeo. Aponte a alternativa em que o plural de substantivos compostos está incorreto. Antes de nós resolvermos essa questão, é bom a gente pegar algumas noções do que vem a ser substantivo composto, né? Como já sabemos que substantivo é a classe de palavra que dá nome aos seres, nós vamos falar aqui, então, do substantivo simples e do substantivo composto. Substantivo simples. Professor, o que é um substantivo simples? Substantivo simples é aquele que apresenta apenas um radical. Radical ou raiz, que é a parte da palavra que não sofre alteração na hora que você faz flexão de gênero, número e grau. Como, por exemplo, a palavra peixe, como a palavra sol, a palavra flor, a palavra beijo, a palavra pé, a palavra moleque. Então nós temos aqui hipóteses de substantivo simples que só tem um radical. Então, por exemplo, professor, eu poderia falar peixinho, peixão, peixaria, peixeiro, isso. Então esse peixe vem a ser o radical da palavra. Quando uma palavra apresenta apenas um radical, estamos diante de um substantivo simples. Temos também o substantivo composto. E o que vem a ser o substantivo composto, professor? Substantivo composto é aquele que apresenta mais de um radical. Como, por exemplo, a gente pode pegar como exemplo as palavras peixe-boi, bem-te-vi, girassol, pé de moleque. Então aqui nós temos palavras que apresentam mais de um radical. Chamando atenção para a palavra girassol, né? Que é uma palavra composta por justa posição de termos, o verbo girar e o substantivo sol. Então temos substantivo simples e substantivo composto. Aqui na questão, o examinador quer que nós observemos quais palavras, professor? Guarda-roupas, obras-primas, camisas de força e vira-latas. Então são essas palavras que nós devemos analisar aqui no nosso teste. O professor Marcos vai dar uma explicação para vocês bastante didática para que você aprenda basicamente as principais regras afetas a este assunto de flexão de substantivo composto. Vou apagar essa parte aqui da classificação e vou dar uma noção rapidinha para vocês, tá? Então pausem o vídeo, copiem essa parte que o professor explicou e aí eu vou fazer uma explicação complementar.
Vamos lá então. Na língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras. Vamos anotar então, 10 classes de palavras. Quais são essas 10 classes, professor? Existem as classes variáveis, ou seja, aquelas que mudam. O professor Marcos vai chamá-las, para efeito didático, de sampa. Então, para efeito didático, nós vamos chamar as classes variáveis de sampa. E o que viria a ser sampa, professor? Vamos lá. Sampa. Então, a gente vai ter sampa. E vamos pegar essas iniciais de sampa. S vai ser substantivo, A adjetivo, N numeral, P pronome e A artigo. Então a gente vai ter aqui sampa, variáveis, substantivo, então S de substantivo, A de adjetivo, N de numeral, P de pronome e A de artigo. E a gente vai ter uma outra classe que vai ser SIPA, sigla que o professor Marcos criou. Então, SIPA. Então, na classe de SIPA, nós vamos ter conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Então, nós temos SIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. O professor, tem mais uma classe que o senhor não falou. Qual é? Verbo. Ah, tá. Então, verbo, nós vamos fazer uma observação assim, ó. Verbo, em regra, para este assunto de flexão de substantivos compostos, não tem plural, tá? Somente para este assunto aqui de flexão de substantivo composto, em regra, o verbo não tem plural, tá? Somente para este assunto aqui. Então, olha só como que é simples. As classes variáveis vão variar. As classes variáveis vão variar. Essas aqui, sampa, sampa, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, vão variar quando fizer parte do composto. E o SIPA, que é invariável, não vai variar. Então, professor, vamos fazer aqui um quadrinho. Vamos lá. Então, ó, isso aqui que o professor colocou em azul são as classes invariáveis. Então, para o assunto de flexão de substantivo composto, invariáveis, SIPA e o verbo. Então, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Ah, entendi. Quer dizer que se for substantivo, adjetivo, numeral, vai ter flexão, vai ter plural? Isso. E se for SIPA, conjunção, interjeição, preposição, advérbio, não vai ter plural? Não vai ter plural. Ah, tá. Entendi, professor. Professor, vamos fazer então aqui algumas palavrinhas para a gente entender? Vamos lá. Para a gente praticar, né? Vamos praticar um pouquinho então. Vamos lá. Vamos pegar a palavra montanha. Montanha russa, por exemplo. Montanha russa. Aí eu vou classificar esses termos isoladamente. Montanha. Montanha é o nome de alguma coisa? É, montanha é o nome de alguma coisa. Como montanha é o nome de alguma coisa, nós estamos diante de um substantivo. Substantivo. E como russa vai qualificar alguma coisa,
nós estamos diante de um adjetivo. Aí a gente olha aqui para cima, ó, variáveis, substantivo, adjetivo, ah tá, montanha russa. Quer dizer que montanha teria plural isoladamente e russa teria plural isoladamente. Logo, o plural de montanha russa vai ser montanhas russas. Montanhas russas. Ah, legal, professor. Quer dizer que se eles tiverem plural isoladamente, aqui no composto também vai ter plural. Então, plural de montanha russa, montanhas russas. Perfeito, montanhas russas. Professor, se fosse aquela brincadeira lá, cabra cega, vamos analisar então a palavra cabra cega. Vamos lá. Cabra cega. Algumas regiões do Brasil falam cobra cega, né? Tecnicamente, segundo o dicionário do Luiz Antônio Sacconi, cobra cega seria a designação comum de algumas serpentes, né? Que não se confunde com essa brincadeira infantil, a cabra cega. Então, cabra cega seria uma brincadeira infantil. Isso segundo o professor Luiz Antônio Sacconi em seu dicionário. Vamos lá, cabra cega então. Qual que seria o plural de cabra cega? Basta que nós verifiquemos a constituição. Cabra é um animal, então vai ser um substantivo. Cega é uma característica, então vai ser um adjetivo. Então, plural de cabra cega vai ser cabras cegas. Cabras cegas. Plural de cabra cega, cabras cegas, tá. Professor, e se for boia fria, né, fazendo uma referência aos trabalhadores rurais, como que seria o plural? Boias frias, né, porque nós vamos ter aqui substantivo e adjetivo. Ah, professor, acho que eu entendi. Que bom que eu entendi. Beleza. Então, já que você entendeu, vamos partir agora para um outro grupinho de palavras. Vamos lá, então, vamos apagar esses exemplos aqui? Vamos apagar. Professor, dá tempo de pausar? Dá. Pausem aí o vídeo e copiem esses exemplos. Vamos lá. Professor, o senhor falou assim que o verbo não tem flexão. Isso mesmo. O verbo não tem flexão. Então, como que a gente vai fazer com a palavra que tenha verbo, professor? Nós vamos fazer assim. Nós não vamos colocar plural no verbo e vamos colocar plural no outro termo. Então, imagine a palavra ganha-pão. Ganha-pão. Qual que seria o plural de ganha-pão? Bom, ganha é um verbo, então aqui não vai plural. Qual que é o plural de pão? Pães. Então seria ganha-pães. Ganha-pães. Tá aí, plural de ganha-pão, ganha-pães. Ah, tá. Professor, aqueles prédios que tem cidade grande, arranha-céu? É verbo, né? Arranha-céu. Vamos lá. Arranha-céu. Qual que é o plural de arranha-céu, professor? Simples. Arranha é verbo, não é? Isso. Então não tem plural. Então vai ser arranha-céus. Arranha-céus. O plural de arranha-céu. Professor, tem o pássaro beija-flor, do verbo beijar. Ah, beija-flor. Então vamos lá. Qual que vai ser o plural de beija-flor? Plural de beija-flor vai ser beija-flores. Beija-flores. Está aí o plural de beija-flor. Quando tiver verbo, a gente não vai colocar, então, a flexão. Professor, eu vi uma vez numa gramática que se forem dois verbos, aí eu posso colocar plural nos dois verbos, ou então só no último. E isso tem essa orientação também. Tá? Então, essa aí é uma regrinha complementar. Nós podemos falar, não vai ser necessário para resolver esse teste. Mas a gente pode colocar como exemplo, né? Então, plural de corre, corre, por exemplo. Qual que seria, professor? Pode ser corre
corres, com flexão no último elemento, ou corres, tá? Então, seria aí uma possibilidade de verbo colocar plural no último elemento, se for verbo repetido, tá? Se for repetido, ou nos dois, tá? Então, apenas, se for o verbo sozinho, professor, não precisa colocar plural, tá? A regra diz que você não pluraliza. Se for verbo repetido, você tem essas possibilidades. Mata, mata, seria mata, matas, ou matas, matas, ok? Tem essa orientação na gramática normativa. E por fim, para que nós fechemos aqui a explicação, vamos analisar um exemplo que tem preposição. O que acontece quando tem preposição, professor? A preposição, ela vai estragar os outros elementos. A preposição vai estragar os outros elementos. Como assim, professor? Vamos lá, vou escrever aqui para você perceber. Pegue a palavra pé de moleque, que com o novo acordo ortográfico deixou de ter hífen. Então, pé de moleque. Qual que seria o plural de pé de moleque? Pés de moleque. Ah, legal, professor. O senhor falou que classe invariável não muda, né? A preposição não muda, e isso não muda. Só que a preposição, ela tem uma característica interessante. O que ela faz? Ela sai estragando o que vem depois dela. Então, tudo que vem depois não vai ter também. Porque moleque poderia ter plural, né? Porque é classe variável. Moleque, moleques. Mas a preposição, então ela vai ter esse efeito aí, ó, de sair estragando tudo que está depois dela. Então, a palavra pé tem plural, pés, mas a expressão de moleque não vai ter plural. Não vai ter plural. Entenderam? Professor, quero mais exemplo. Vamos lá, então. Vamos pegar mula sem cabeça. Então, mula sem cabeça. Se a gente pegar a palavra mula sem cabeça, a gente vai ter aqui também a preposição sem. Mula sem cabeça. A preposição sem. Ah, professor, então assim, o que tiver aqui depois da preposição não vai ter plural, né? Não, ó, sem cabeça vai ficar sem plural. Então, qual que é o plural de mula sem cabeça? Vamos lá. É só colocar plural na mula. Então, vai ficar assim, mulas, mulas sem cabeça. Vamos jogar um pouquinho mais para cá, né? Espera aí um pouquinho. Então, qual que vai ser plural de mula sem cabeça, professor? Mulas, mulas sem cabeça. Então, mulas sem cabeça. Você coloca plural apenas na mula. Então, mulas sem cabeça. Professor, se for aquele pão de ló, por exemplo, pão de ló, como que vai ser? Então, pão de ló, como que a gente vai fazer? Pães de ló. Pães de ló. Ô professor, se for aquele pássaro, né, o João de Barro. João de Barro, professor, como que vai ficar? Mesma regra, né? Vamos colocar plural no João. Joões de barro. Joões de barro. Professor, se for estrela do mar, a mesma regra, né? Esse de que está na expressão estrela do mar é uma preposição, tem uma contração aí, né? Uma contração de, o de mais o, então faz do. Então, estrela do mar. Estrela do mar. Qual que vai ser o plural de estrela do mar? Vai ser estrelas com hífen, né? Estrela do mar vai ter hífen. Estrelas do mar. Então, estrela do mar vai ser estrelas do mar. Então, estrela do mar tem hífen, né? Então, estrela do mar, estrelas do mar. Então, esse de aqui é a contração da preposição de mais o artigo o em língua portuguesa, que é igual a do, tá? Que é igual a do. Então, estrela do mar, o plural é estrelas do mar. Água de colônia, o plural é águas de colônia.
Entendido? Então vamos repetir. Classes variáveis Sampa variam, classes invariáveis Cipa não variam e o verbo em regra não tem plural. Agora nós já temos condições de resolver esse teste aqui. Já temos condições de resolver esse teste. Vamos começar então da letra D. Vamos lá, professor. Vamos pegar a palavra vira. Vira é o que em língua portuguesa, professor? Verbo. E lata? Lata vai ser um substantivo, é o nome de alguma coisa. Ah, então tem verbo e substantivo. Verbo eu coloco no plural? Não. E lata? Lata eu coloco. Então o plural de vira-lata é vira-latas. Então aqui nós temos uma hipótese correta. Então essa não é a resposta, porque isso aqui está correto. E ele quer a incorreta. Camisa de força, professor. Vamos lá. Camisa vai ser substantivo. Isso, substantivo. O D vai ser preposição. Exatamente. Força vai ser substantivo. Professor, eu não preciso analisar. Como não? Não, é que o senhor falou assim que toda vez que tiver preposição, ele sai estragando o resto. Aí não vai ter plural. Então o de força não vai ficar no plural e o camisa vai. Exatamente, é isso aí. Então, aqui também está certo. Plural de camisa de força é camisas, camisas de força. Então a resposta não pode ser a C, a resposta não pode ser a D. Agora vamos aqui, professor. Pintou obra-prima. Obra-prima. Ah, vamos lá, vamos analisar os termos isoladamente. Obra. Obra vai ser substantivo. E prima vai ser um adjetivo nesse contexto aqui. Então, obra-prima, obras-primas. Qual que é o plural de obras-primas? De obra-prima, obras primas também está correto. Então, esta não é a nossa resposta. Portanto, a resposta incorreta é a A. Os guardas-roupas lá de casa estão uma bagunça. Isso aqui está incorreto. Por quê, professor? Vamos lá, vamos anotar. Então, porque aqui esse guarda aqui é verbo e esse roupa aqui é um substantivo. Tá? Então, roupas eu poderia deixar no plural, deveria, mas guarda não. Por ser verbo, ele tem que ficar no singular. Então seria o guarda-roupa, os guarda-roupas. Por isso que essa aqui é a resposta do nosso teste. Ô professor, mas eu já vi alguma coisa relacionada ao guarda e agora eu fiquei um pouco confuso. Então, para fechar essa aula, para ficar bonitinha a nossa explicação, a nossa explanação sobre o assunto, eu vou falar um pouquinho então do guarda. Vamos falar um pouquinho do guarda. Você vai fazer essas anotações aí. Vamos lá. Funciona assim. Com a palavra guarda, a gente tem que fazer duas considerações. Duas considerações. Nós vamos analisar a palavra guarda no contexto. Se a palavra guarda for verbo, em geral, ele vai representar um objeto, tá? Um objeto, um utensílio. E aí, ele fica no singular, tá? Então, a palavra guarda fica no singular e é verbo, fica no singular e é verbo quando representa um objeto. Por outro lado, se a palavra verbo guarda for um substantivo, se a palavra guarda for um substantivo, em geral, ele vai representar um homem, um policial. E nesse caso, ele pode ter plural. Então, olha só. Se for substantivo,
vai ter plural. Se for verbo, não vai ter plural. Vamos aos exemplos, professor? Vamos lá então, para você entender bonitinho, para esse assunto ficar completinho para você. Vamos pegar a palavra guarda-louça. Guarda-louça, a gente vai ter guarda como representa um objeto. A gente vai ter guarda como verbo e louça como substantivo. Então, plural de guarda-louça, guarda-louças. Vamos lá, guarda-comida. Qual que vai ser? Guarda-comidas, porque o verbo representa um objeto aqui. Guarda-chuva, professor. Já vi cair em concurso guarda-chuva. Então vai ser o quê? Guarda-chuvas. Guarda-pó, professor. Guarda-pó. Guarda-pós. Então aqui a gente tem todas as possibilidades de guarda representando um objeto. E aí o guarda sempre vai ficar no singular. Por fim, quando o guarda representa um policial, aí ele vai ter plural nos dois elementos. Olha só, guardas florestais. Ou então, guardas civis. Ou então, guardas noturnos. Então, olha só. Aqui tudo representa o policial, o homem, guardas florestais, guardas civis, guardas noturnos, guardas noturnos. Professor, gostei, quer dizer que se guarda for verbo, representar o objeto, fica no singular, exatamente. E se guarda for substantivo, representar um homem, um policial, ele pode ter plural. Por que pode ter? Porque se for no singular, é o guarda florestal. E se eu for passar para o plural, os guardas florestais, tá? Então depende da frase e do contexto. Legal, gostei. Professor, para finalizar, eu vi uma vez num teste isso aqui, ó, guarda-mor. Agora não entendi. O que é esse guarda-mor? O que é esse guarda-mor? Esse mor, meus queridos, é uma forma abreviada de maiores, né? É uma forma abreviada de maiores, né? Então representa um guarda superior que tem uma função de maior relevância no contexto. Como o plural de maior é maiores, na forma abreviada vai ser guardas mores. Vamos corrigir aqui isso. Guardas mores. Então plural de guarda-mor é guarda mores, tá? Então prestem atenção, mais uma palavrinha que a gente aprende aí. Interessante, né? Então aqui o nosso teste de hoje, a resposta é a letra A. Encerramos aqui nossa explanação. Obrigado por ter assistido a esta videoaula. Inscrevam-se em nosso canal, Professor Marcos Roberto Santos, e façam divulgação. Postem comentários e sugestões. Informem aí de qual cidade vocês estão fazendo contato. Eu acho interessante perceber o alcance de nossas aulas e fico muito feliz de ter um retorno devolutiva desse trabalho que é feito com tanto amor, carinho, paixão e devoção. Fiquem com Deus, forte abraço e até nosso próximo encontro.